voltamos e aqui nós vamos ser muito mais práticos e muito mais rápidos do que o bloco anterior. Por quê? Nós vamos falar sobre a política de recursos hídricos do Distrito Federal. E por que vai ser muito mais rápido? Porque, assim, a política nacional de recursos hídricos, ela é a base. Os estados e o Distrito Federal podem criar suas próprias políticas, porém, não pode contradizer a política nacional. Então, o que vai acontecer? Dentro dessa legislação, nós temos objetivos, fundamentos, diretrizes, instrumentos, outorga, sistema de informação e umas outras informações dentro da lei, que a lei é um pouquinho grande. Mas o que eu quero que você dê bastante atenção são nesses pontos. Quais são os objetivos, os fundamentos, as diretrizes, instrumentos, o que é uma outorga do direito de uso dos recursos hídricos e o sistema de informação. Presta atenção, parece que é a mesma coisa. Se você lê a política nacional e depois lê a política do Distrito Federal, umas 80% da legislação é a mesma coisa. Então, praticamente, o que tem na política nacional vai ter na política do Distrito Federal. É basicamente a mesma coisa, porque trata do mesmo assunto. O que vai diferenciar é alguns detalhes que você precisa saber que tem mais a ver com o Distrito Federal e não com o nacional. O nacional, ele vai abranger de uma forma global, todo o Brasil. Quando eu trato da política só do Distrito Federal, eu estou considerando o clima da região, o ciclo hidrográfico da região, como é que são as bacias hidrográficas da região. Eu estou considerando aquilo que é do Distrito Federal, específico do Distrito Federal. Então, aqui nessa legislação, você precisa ter, importante, estudar, ter o conhecimento de quais são os objetivos da política de recursos hídricos, a mesma da política nacional. Se for o mesmo objetivo que está na política nacional e na política do Distrito Federal, você tem que ficar feliz. Você não precisa decorar duas coisas. Você aprende uma, serve para duas coisas. Então, tem que ficar feliz. Então, você vai estudar quais são os objetivos, quais são os fundamentos, quais são as diretrizes dessa política, os instrumentos usados para a aplicação da política de recursos hídricos do Distrito Federal e como que funciona o sistema de formação de recursos hídricos dentro do Distrito Federal. Então, esses são os pontos importantes da legislação. Não vou ficar aqui lendo a legislação, não vou trazer todos os artigos e ficar lendo, porque ler é fácil. E se você tiver dificuldade na legislação, leia a aula em PDF. Que no PDF eu trago tudo mais explicadinho, tudo mais detalhado, tudo bonitinho. Então, a explicação mais grosseira você encontra lá no PDF. Um PDF gigantesco. Aqui eu estou dizendo para você, dê atenção a esses pontos da legislação. Aquilo que foi igual à política nacional de recursos hídricos, fique feliz, comemore. Se for a mesma coisa, se os objetivos e fundamentos forem os mesmos, pega uma folha e escreve objetivo e fundamento. Escreve tudo. E você vai dizer, são iguais tanto para o nível nacional quanto o nível distrital. Ponto, acabou. Simples e prático. O que você precisa saber, o que você precisa estudar mesmo, são as legislações. E para você não ficar perdido naquele monte de coisa, leia a legislação nesses pontos e leia a nossa aula no PDF. A aula no PDF está dizendo todos os objetivos, todos os fundamentos, todas as diretrizes, a cobrança dos recursos hídricos, que é um dos instrumentos, para que serve a cobrança, qual é o intuito, o objetivo dessa cobrança, e lá está tudo muito mais detalhado. Agora, nós vamos resolver exercícios. Então, os exercícios nós vamos ver como são cobrados o assunto, o que nós precisamos dar mais atenção, o que não precisa ser dado tanta atenção. Então, assim, se você está preocupado no que estudar desse monte de coisa, faz questão, procura a questão do assunto e vai. Mas cuidado, não se preocupe muito nessas questões que é para engenheiro, que é para geólogo.
essas questões muito elaboradas, porque nosso assunto é muito mais superficial. Então, assim, você não precisa ser um geólogo, senão esse cargo para dar teria que ter um diploma em engenharia civil, engenharia ambiental. Como é qualquer graduação, o assunto não vai ser muito aprofundado. Então, procure questões que abordam o assunto, mas não de forma tão específica, tão detalhada, porque aí vai fugir muito daquilo que você precisa, você vai ter uma carga de conteúdo muito além daquilo que realmente você precisa. O que você precisa é ler a questão, entender a questão e responder certo e pronto. Você precisa fazer isso, não precisa ser especialista. Você precisa responder a questão certa. Então vamos ver essas questões, vamos treinar como que se resolve essas questões. A política de recursos hídricos do Distrito Federal apresenta entre seus fundamentos que: letra A água de aquífero subterrâneo é um bem de domínio público, isenta de outorga quando utilizada para consumo humano. Letra B. A gestão dos recursos hídricos não deve ser proporcional ao uso múltiplo das águas. Letra C. A água é um bem de domínio público. D. Em situações de escassez, o uso dos recursos hídricos é prioritário exclusivamente para o consumo humano. E a letra E. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico. Aqui eu já vou te dizer o seguinte. Essa questão é uma questão que trata sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, certo? Certo. E o que a banca fez? Ela foi lá na lei, na política de recursos hídricos do Distrito Federal, copiou e colou alguns trechos, colocou aqui e fez a pergunta para você. Perguntou assim: entre os fundamentos da política de recursos hídricos do Distrito Federal, qual das alternativas está certa? E ainda olhou para você com cara feia. Porque uma questão dessa daqui tá copia e cola da lei. Ah, professora, a senhora não deu a lei, a senhora não ensinou, a senhora não disse nada da lei, só disse que era para eu ler os objetivos, os fundamentos, não sei o quê. A senhora nem deu aula. Dei aula sim, meu filho. Vá ler sua legislação. Porque não adianta ficar falando para você e você não lê. Porque você tem que ler. Quanto mais você lê, mais vai ficar na sua cabeça decorada. E quando você bater o olho numa questão dessa, você vai falar assim, ó. Olha como você vai fazer. Letra A. Água de aquífero subterrâneo é um bem de domínio público, certo? Isenta de outorga quando utilizado para o consumo humano. Aí você vai dizer assim, não, tá errado, porque eu li, a professora mandou eu ler, eu li a aula no PDF, eu li a legislação e tá errado isso daqui, ó. Para o consumo humano, eu preciso do direito de outorga. Já tá errado. Próxima questão que você vai fazer é o seguinte. A gestão dos recursos hídricos não deve ser proporcional ao uso múltiplo das águas. Ah, tá errada, porque eu li lá na legislação e li no PDF da professora que está dizendo que a gestão do recurso hídrico deve ser proporcional ao uso múltiplo das águas. Onde que está isso? Na aula do PDF e na legislação. Principalmente na legislação, porque a aula do PDF foi baseada na legislação. Aí, próxima. A água é um bem de domínio público. Ah, essa daqui, por enquanto, tá tudo certinho. Vamos para a próxima. Em situações de escassez, o uso dos recursos hídricos é prioritário exclusivamente para o consumo humano. Peraí. Na aula, na videoaula, a professora falou sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. E ela falou alguma coisa disso sim. Eu lembro dela ter falado de matar a sede de animais e o consumo humano. Mas será que na política do Distrito Federal é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente as mesmas palavras. Não muda nada. Você vai olhar e dizer assim, eu já li essa lei. Mentira, é outra lei. Só que é copia e cola. Então, você vai olhar aqui e vai lembrar da aula, da videoaula e da aula que você leu lá no PDF e, principalmente, a legislação. Aí você vai dizer assim, ah, errado. Exclusivamente para o consumo humano, não. Os animais também. Os animais também terão prioridade no consumo de água em situações de escassez. Letra E. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico. Aí você fala, ah, a professora falou isso também lá na videoaula dela. Ela falou sobre isso na Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu lembro que ela falou isso.
Mas não volta a falar na política de recursos do Distrito Federal. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As palavras são as mesmas. A água é um recurso limitado. É só lembrar assim, a água não vai acabar, mas a água potável, a água que eu posso utilizar, pode ser que ela não esteja tão disponível daqui a alguns anos se eu não cuidar bem dela. Aí você já eliminou, né? Você eliminou a letra A, a letra B, a letra D e a letra E. E a gente nem falou sobre tudo que está na lei, tudo que está na política do Distrito Federal. Falamos? Não falamos. Mas é a mesma coisa? É praticamente a mesma coisa. Só de você ler o PDF ou ler a legislação, você vai conseguir. A resposta é a letra C. Gabarito, letra C. Aí vamos para outra questão. Vamos ver também se é fácil assim. A lei número 2.725, que instituiu a política de recursos hídricos do Distrito Federal e criou o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Um dos instrumentos, ó, de novo falando dos instrumentos, por isso que eu falei que é importante você estudar os instrumentos. Por isso que eu falei, prioriza os objetivos, fundamentos, as diretrizes, os instrumentos e o sistema de informação, porque são os pontos da lei que são mais cobrados em provas, tá? Então vamos lá. Um dos instrumentos de gestão previsto nesse instrumento legal aqui, ó, é a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, que tem como objetivo, ó, já está até dizendo para você um objetivo da outorga, assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Beleza. Segundo essa lei, a outorga de direito de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 10 anos. Aí você vai falar assim, ah, professora, agora a senhora me pegou, que a senhora não me falou nada disso, a senhora não me falou nada dessa lei, eu vou lá saber se é 10 anos. Não, não é 10 anos. E como você vai saber se é 10 anos ou não? Lendo a nossa aula no nosso PDF, a aula do PDF, e principalmente lendo a lei, gente. Leiam a lei. Aproveite esse tempo que você tem de estudo, a sua horinha de estudo que você reservou para estudar. Reserva uma horinha para você, uma horinha, meia horinha para você ler a legislação. Você não vai se arrepender. Lá na legislação vai dizer que o prazo desse direito de outorga não pode exceder 25 anos. Então, a resposta está errada, porque o prazo é de não excedente a 25 anos. Agora, ó, aqui, ó. Veja que todas as questões, apesar de a gente não ter falado detalhado com detalhes cada uma desses pontos, tudo está na legislação. Tudo. Gerenciamento de recursos hídricos, você vai especificamente estudar a legislação. Não tem para onde você correr. Lembrando, a banca pode pegar um ponto da legislação e juntar com um ponto teórico, com conhecimento e tal, mas de preferência ela vai dar preferência para a legislação, porque não tem para onde correr. Se for ter recurso na questão, a pessoa vai ter que se basear pela legislação. Agora, se basear a banca de acordo com o site da UOL, diz que os recursos hídricos não tem embasamento, entendeu? Então, legislação. Vamos, estamos acabando. A respeito da política de recursos hídricos do Distrito Federal, julgue o item subsequente. A extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo está sujeita a outorga pelo poder público. Se eu for utilizar água para qualquer coisa, seja consumo humano, seja processo produtivo, seja agricultura, seja abastecimento de água potável na área urbana, na área rural, eu preciso da outorga. Eu preciso da outorga?
não precisa da outorga. Neste caso, não. No caso de extração de água para produção, para consumo final ou insumo de processo produtivo, é indispensável o direito de outorga. Eu preciso de outorga em outros casos, utilizar água para abastecimento público, processo produtivo em área urbana, rural, aí eu preciso da outorga. Mas neste caso, não, porque é indispensável o direito à outorga. E a última questãozinha. De acordo com a Lei 2.227, que dispõe sobre a política de recursos hídricos do Distrito Federal e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, julgue o item subsequente. Um dos objetivos da política de recursos hídricos do Distrito Federal é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade e quantidade adequadas aos respectivos usos. Veja que ele está falando de um objetivo da política de recursos hídricos do Distrito Federal. E nós vimos isso na Política Nacional de Recursos Hídricos. Significa que são os mesmos, é igualzinho. A questão está certa. Lembra que o poder público vai assegurar às atuais gerações e às futuras o uso da água em condições adequadas, de padrão de qualidade e disponibilidade de água. Trouxe questões assim de assertivas, mas para a gente treinar, praticar, para você ver um pouquinho como são cobradas as questões e qual é o foco das questões em relação a este assunto. São as legislações. Na nossa aula em PDF, você vai encontrar muitas outras questões com alternativa A, B, C, D e E, questões só com assertiva. Nesse momento, é muito importante você resolver questão, independente da banca. Procure resolver exercício para você treinar o assunto, praticar aquilo que está sendo cobrado, como é cobrado e o que está sendo cobrado. Não se preocupe muito com banca, banca X, banca Y. Não, se preocupe com o assunto. Eu trouxe poucas questões que é só para a gente ver mais ou menos como é cobrado. Na nossa aula, no PDF, tem acho que mais de 30 questões comentadas. Então, se você não tem o material, adquira o material, leia o material com carinho. Eu sei que todas as questões estão muito bem comentadas. Eu tenho, às vezes, comentários maior do que a questão. Então, a nossa aula acaba por aqui. Vou deixar aí para vocês meu Instagram e meu e-mail, que vocês podem estar entrando em contato comigo para tirar dúvidas, sugestões ou qualquer coisa. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco no seu estudo, te dado um direcionamento mais seguro naquilo que você precisa estudar. Lembrando, priorize a legislação, priorize os pontos de objetivos, fundamentos, diretrizes, instrumentos e sistema de informação. São pontos que você não pode deixar de estudar, não pode deixar passar batido, tá? Eu agradeço muito você ter assistido a aula. Eu espero que tenha ajudado e eu vejo você no nosso próximo encontro.